estudando um pouco mais do que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é a relação do coronavírus com a Bíblia e o que nós devemos fazer diante dessa adversidade. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, e este é mais um Interagindo com a Bíblia. Amém? Irmãos, como muitos já conhecem aí o meu canal, né? Eu não costumo estar trazendo aqui mensagens atreladas com temas polêmicos, com temas de datas festivas. Eu procuro me concentrar somente para a palavra de Deus, mesmo que esses temas venham estar aí relacionados com a Bíblia. Mas diante desse grande acontecimento que estamos vivendo, né, e ali orando a Deus, buscando na palavra de Deus, eu não pude deixar de vir aqui comentar sobre essa praga que tem atingido, né, a nossa nação, a nossa terra, nesses últimos dias, que é o coronavírus. Né? Então, neste vídeo, nós estaremos estudando um pouco mais do que a Bíblia diz a respeito disso. Qual é a relação do coronavírus com a Bíblia e o que nós devemos fazer diante dessa adversidade. Amém? E para dar início aqui ao nosso estudo, nós vamos começar com uma passagem bem conhecida, o qual tem circulado aí, né, pela internet, através de mensagens de diversas pessoas inclusive de outras religiões, pessoas que não têm ali o conhecimento da Bíblia, como dos próprios cristãos, que está lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21, que vai dizer: Clamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escondei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Irmãos, esta é uma passagem muito conhecida da igreja, onde a Bíblia relata ali a última praga sobre a terra do Egito. Sabemos que o povo de Israel ficou muitos anos ali cativos e escravo pelo rei Faraó, após a morte de José, que era líder deles ali, né, que foi chamado ali para conduzir aquele povo, liderar e tirar eles da fome. E após o falecimento ali de José, o povo de Israel, ele fica ali cativo na terra do Egito e servindo em escravidão a Faraó. E o clamor daquele povo chega aos ouvidos de Deus. Deus levanta Moisés para agora liderar o povo, para estar tirando o povo daquela terra, para estar tirando o povo da servidão a Faraó ali, servidão ao inimigo. E ali Deus envia 10 pragas sobre a terra do Egito. E a última praga, a morte dos primogênitos, chega ali ao Egito. E antes que aquela praga venha a acontecer, Deus já fala a Moisés, já dá instruções acerca daquelas pragas. E o mandamento que Deus dá, a ordem que Deus dá àquele povo
é que venha se manter em sua casa, que dali elas não saiam e que venham passar o sangue nas umbrais e nas porteiras, para que quando o anjo viesse, soubessem que ali havia uma marca do povo de Deus, que ali havia a marca do povo de Israel, e então aquela praga não atingiria ao povo de Deus. Irmãos, estamos vivendo exatamente a mesma coisa agora no ano de 2020, onde uma praga ela vem e a ordenança que se dá por Deus, pelos governantes, era para que nós não venhamos sair de casa, para que ninguém venha sair de casa e que nós nos resguarde em quarentena por conta da gravidade que é esta praga. Irmãos, o que nós estamos vivendo nesses dias é algo grave, é algo de suma importância, que infelizmente, apesar dos noticiários constantes, das instruções constantes, existem pessoas querendo desobedecer e até mesmo querendo fazer piada com o que está acontecendo, querendo zombar das coisas já dadas por Deus. Talvez neste momento você esteja dizendo que não, nós estamos querendo simplesmente relatar o que está acontecendo agora com algo que já aconteceu há cerca de muitos e muitos anos atrás, que isso é apenas uma mera coincidência, que isso não tem nada a ver, essa passagem de Êxodo não tem nada a ver com o que estamos vivendo agora. E por isso, então, eu separei ali um tempo com Deus para estar estudando e através do Espírito Santo de Deus poder aqui trazer para vocês algo revelador da parte do Senhor. Amém? E como também muitos têm dito, acerca aí da ordenança para que a gente não venha sair de casa, também é bíblico e também tem muitos falando a respeito de Romanos capítulo 13, onde um dos mandamentos de Deus é para que, vamos ver o que diz lá, Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, aqui em Romanos capítulo 13, mais uma vez a Bíblia vem nos afirmar que nós devemos sim obediência aos nossos governadores, devemos sim obediência às leis, porque elas também são dadas por Deus. Então, amados irmãos, amados pastores, que insistem em manter as suas congregações abertas, que insistem em manter o seu culto, venham através desta palavra dizer para vocês que Romanos capítulo 13 nos instrui a obedecer aos nossos governantes. Se a palavra de Deus diz que devemos obedecer e os nossos governantes estão dizendo que devemos nos resguardar, devemos nos manter dentro de casa, vamos fazer isso em nome de Jesus. Porque aquele que não obedece às autoridades, não obedecem à lei de Deus, e aqueles que não obedecem à lei de Deus, atraem para vós mesmo maldição. É exatamente isso que está dizendo no capítulo 13. Perdão, a palavra exata é traz a vós mesmo a condenação. Vocês que estão desobedecendo as ordens dos governantes, vocês que estão fazendo deste grande problema uma piada, trarão para vós condenação por esses atos e grandes consequências, o qual ninguém poderá livrar. Irmão, não sou eu quem estou dizendo. Quem sou eu para dizer o que alguém deve fazer ou deixar de fazer? Mas é a Escritura de Deus. É a própria palavra de Deus que nos ordena a isto. E você que tem o conhecimento desta palavra, você que se diz cristão, você que se diz seguir a Cristo Jesus, você que diz que a sua vida foi transformada por Cristo Jesus,
Você tem que andar conforme a palavra dele e dela não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, atentais para o que estás acontecendo nos últimos dias e vede que és tudo já determinado pelo Senhor. Voltando para Êxodo capítulo 12, no verso 24. Muitos estão dormindo para o que está acontecendo, sobre a praga que tem atingido a nossa terra. E esta praga, para alguns consequência, mas para nós que cremos na palavra do Senhor, sabemos que é exatamente a profecia de Cristo se cumprindo, o mesmo mal que acomete aquele povo do Egito e faz com que eles se resguardem e fiquem trancados em sua casa, acontece ali às vésperas da Páscoa. E é exatamente este momento em que nós estamos, no período de 40 dias que antecede a Páscoa. Irmãos, a palavra de Deus não existe coincidência. A palavra de Deus não deixa dúvida ao nosso coração. Este fenômeno que nós estamos vivendo nada mais é do que os últimos acontecimentos para a volta do nosso Senhor. E você que estás dormindo, ainda está em tempo de se despertar, ainda está em tempo de fazer um conserto. Se você ainda não conhece a Cristo, ainda está em tempo de você ir ali conhecê-lo, de você se render e entregar a tua vida a Jesus Salvador, o único que pode nos dar vitória diante de tudo o que está acontecendo. E como a palavra de Deus ela se confirma de Gênesis e Apocalipse, para que não haja dúvida em vossos corações, continuarei adentrando neste estudo para que fique mais claro os sinais da volta de Cristo e vocês mesmos possam fazer comparação e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre o coração de cada um. Amém? Então, convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, do verso 3 ao 14. Começa ali Jesus a ensinar, pregando ali, acerca dos últimos dias, acerca dos sinais. Mateus capítulo 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eis que eles estão ali perguntando quais serão os sinais que há de acontecer. Quando aquilo que Jesus está ensinando, que é acerca do fim do mundo e da volta dele para arrebatar a tua igreja, quais serão estes os sinais? E ali a partir do versículo 4, Jesus prossegue dizendo sinais por sinais. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmãos, há quanto tempo nós estamos vendo nos nossos noticiários os rumores de guerras, as guerras acontecendo. E Jesus diz que ainda não era o fim, mas que já era o princípio. E muitos ainda dizem: mas isso acontece há muito tempo. Sim, Jesus diz, ainda não é o fim. No 7 ele continua: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverás fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso que diz no verso 7, nós já podemos ver com nossos olhos há muito tempo e em diversos lugares, como a própria Bíblia relata: fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, e no 8 em diante ele continua: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Se são os princípios, ainda não é o fim.
mas é o princípio. Está começando a se cumprir tudo aquilo que Jesus já havia dito. E muitas coisas, todas essas coisas já se cumpriram. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quantos crentes que estão passando por perseguições, tendo aí problemas por causa do nome de Cristo. Quantos evangélicos que são odiados pelos seus familiares, pelos aqueles que estão à sua volta, porque este está servindo a Jesus, porque este está sendo odiado pelo nome de Cristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quantas notícias estamos vendo de profetas, de falsos profetas, daqueles que se dizem cristãos, de líderes de igreja, envolvidas em escândalos, envolvidas em traições, um contra o outro. Irmãos, tudo isso já era escrito por Cristo Jesus que haveria de acontecer. E é impressionante quando abrimos os nossos noticiários e nos deparamos com algum líder envolvido da Igreja do Senhor, envolvido num escândalo, próprios cristãos se escandalizando. Mas a palavra de Deus já nos fala isso há muito tempo. Há muito tempo que o Senhor já vem dizendo que nos últimos dias isso tudo era necessário acontecer. E Ele vai continuar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos estão em cima de púlpito, pregando ao Senhor, mas não estão com a sua vida nos altares? Quantos estão indignamente pregando a palavra do Senhor e enganando aqueles que não têm conhecimento? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Não se escandalize. É mister que tudo isto aconteça. Foi o próprio Jesus Cristo que nos disse isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, irmãos. Como nós temos visto muitos com seus amores esfriados. Não só o amor carnal, o amor fraternal, mas também o amor à palavra do Senhor Jesus. Mas também o amor e o temor ao nosso Deus. O mundo está com seu amor morto, com seu amor frio. É pai matando filho, é filho matando pai e vice-versa. Não se tem mais amor ao próximo. Mas isso também já era dito por Cristo que era mister de acontecer. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então verá o fim. Deus é maravilhoso. Deus não deixa que ninguém venha se enganar. Há muitos anos antes de tudo acontecer, Jesus já está ali no Monte das Oliveiras ensinando. Olha, quando for chegado o tempo, todas essas coisas que vocês já estão vendo nos noticiários, todas essas coisas que vocês podem ver dentro da tua casa, na casa do teu vizinho, vai acontecer porque eis que está próximo a minha vinda. Ainda tem gente que se permite se enganar. Ainda tem gente que se permite dormir e não se atentar à voz do Senhor. Ainda há pessoas incrédulas. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele diz que em testemunha todas as gentes serão dadas, que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Deus não vai permitir que ninguém venha sofrer consequências sem conhecer a verdade. Deus não vai deixar que a injustiça aconteça, porque Deus é um Deus de justiça. Toda criatura, todo mundo, os quatro cantos da terra ouvirão a palavra do Senhor. Só não vai se converter em direita duas veredas aquele que não quiser. E aquele que não quiser, aí este vai se ver lá com Deus. É problema dele e de Deus. Mas ele vai ouvir
Mas o evangelho será pregado. Não vai ter desculpinha naquele grande dia, eu não sabia. A irmã fulana não me contou. Ah, mas ninguém me falou desse Jesus. Mentira. Essa é uma desculpa que não haverá. Porque a palavra de Deus diz que em todo mundo será pregado o evangelho. E todos terão conhecimento da verdade. Você que está ouvindo esta palavra, você que já ouviu outras vezes, venha se atentar o que a voz de Deus está nos dizendo. Os princípios estão aí, as coisas estão acontecendo, só não vê quem não quer. Só não se endireita quem não quer. E quem não quer compromisso com Deus, Deus não pode ter compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E pior, aquele que não tem compromisso com Deus, nem o diabo quer. O diabo também não quer. O diabo não quer tentar aqueles que não estão nem aí para a palavra do Senhor. O diabo está interessado naqueles que têm comunhão com Deus. Foi isso que ele foi fazer no deserto. Ele não foi tentar lá os fariseus que viviam de qualquer maneira. Ele não foi lá tentar a prostituta, o pecador. Não, ele foi tentar o próprio Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha compromisso com Deus e que Jesus era o próprio Deus. Atenta-te à palavra do Senhor. Converta-se enquanto é tempo. A palavra de Deus está aí. Não se deixe enganar. As coisas estão se cumprindo, meu irmão. Mas Deus tem usado profetas nesta terra. Deus tem permitido diversas coisas acontecer, porque Deus nos ama. E a vontade de Deus é que todos venham ser levados naquele grande dia. É que todos, nenhuma única alma fique, mas que todos entrem no reino dos céus. É por isso que se demora tanto a vinda de Cristo, porque Deus está te dando oportunidade, porque se Ele viesse há 4 anos atrás, eu não teria essa oportunidade de conhecer esse Evangelho, porque se Ele viesse ainda hoje, muitos ainda não teriam a oportunidade. Então, por isso que você ouve tantos incrédulos falando, eu já ouço da vinda de Cristo desde pequeno e nada acontece. Nada acontece porque Jesus está esperando você dar credibilidade à palavra dele, não ficar de fora. Aleluias! Glória a Deus, aleluias. Ah, irmãos, a palavra de Deus não tarda e nem falha. Ela age exatamente na hora certa. Acontece que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não cochiles, não vaciles, atenta-te para tudo que está acontecendo. Ah, mas eu não creio nisso que você está falando isso só porque tudo já está acontecendo. Irmãos, aqui está a bússola. Vai, pega uma Bíblia, se não tem, pega emprestado, compra. Vai lá na internet, hoje a gente tem acesso à Bíblia. Leia você mesmo e tire as suas próprias conclusões. Não acredite na irmã Gabi, não acredite no pastor da igreja perto da sua casa, mas creia na palavra de Deus, no que a palavra de Deus está dizendo, e a ela você tem acesso. Estamos numa era ainda mais fácil, irmãos, porque há muitos anos atrás, eu e você não poderia comprar a nossa Bíblia em qualquer lugar. Somente as pessoas que estavam estudando poderiam ter uma Bíblia. Uma Bíblia era muito difícil acesso ao povo, mas agora, além da facilidade de qualquer um poder comprar, nós ainda temos a facilidade da internet que tem ela lá, ó, todinha, de Gênesis a Apocalipse. Ai, mas eu não gosto de ler, me dá um sono. Também tem ela em áudio, irmão. Não precisa ler, não. Dá um play lá, vai apenas ouvindo. Mas Deus, ele é maravilhoso que ele envia diversas formas para que ninguém seja enganado, para que você também tenha acesso. Não durma, não cochile, se atenta. Eis que é o tempo de acordar. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o qual mais nos relata os últimos acontecimentos para a volta de Cristo.
glória a Deus. Apocalipse capítulo 15. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus se faz presente. Aleluia, eu posso sentir a presença do Senhor neste momento. E eu creio que você aí na sua casa também pode. Aleluia, glória a Deus. Aproveita este momento e somente você e Ele começa a declarar tudo que você está sentindo. Se você tem alguma dúvida, começa a impor para Ele quais são as suas dúvidas e pede a Ele que venha lhe mostrar a verdade. Porque Deus não deixa ninguém enganado. Porque Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Eu não creio na palavra do Senhor porque aconteceu isso comigo. Fala isso para Ele, não para mim. Porque eu não posso fazer nada. Mas se você falar para Ele, eu creio que uma grande diferença você há de viver. Um grande mover de Deus você irá ver. Declara para Ele qual é a sua dúvida. Por que você não crê? Põe Ele contra a prova. Pede a Ele para te provar. Porque o Senhor, Ele faz isso por nós. Ainda que Ele não precise, mas Ele faz porque Ele tem amor por cada um de nós. Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 5. Aleluia. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Irmãos, é o que nós estamos vivendo. Tempo em que ninguém pode adentrar o templo. Ninguém está podendo sair de suas casas e ir para o templo adorar o Senhor, porque o templo está cheio da glória de Deus, porque a palavra de Deus vem se cumprindo cada dia mais. E no capítulo 16 ele continua dizendo: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, para quem não sabe, essa passagem, o qual a Bíblia começa a relatar sobre as 7 últimas pragas que viriam sobre a terra para que se consumasse a vinda de Cristo. E aqui, a partir do capítulo 16, ele começa a falar as 7 pragas. Eu vou repetir mais uma vez o verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aleluia. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, que quando aquele mal se abate sobre a terra do Egito, Deus só permite que aquela praga chegue àqueles que adoram a besta, àqueles que não têm compromisso com o Senhor, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus guarda o povo de Israel. E agora indo aqui para Apocalipse, muitos anos depois, a mesma palavra vai dizer que nas 7 últimas pragas, a primeira das 7 pragas, será derramada uma chaga maligna, que vai atingir aqueles que não têm compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! O que tu está esperando, meu irmão, para se endireitar? Você que está na casa do Senhor, você que anda por aí dizendo que é cristão, conhece as Escrituras, mas não anda conforme a palavra de Deus, o que está esperando para se endireitar diante do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 É tempo de conserto. É tempo de se inclinar ao Senhor e praticar aquilo que Ele já tem colocado no nosso coração, aquilo que Ele já vem nos ensinando há muito tempo, que você continua vivendo de qualquer maneira, e você continua não querendo cear o corpo em Cristo do Senhor, e você continua querendo fazer o teu evangelho por aí, escandalizando a
Para de usar a tua Bíblia por aí como desodorante que só serve para andar embaixo do braço, mas passa a meditar dia e noite nela para que teus caminhos não venham se desviar, para que você venha herdar para aquele grande dia, para que você venha entrar na terra prometida. Aleluia, aleluias, aleluias. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3, no verso 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, olha o que a palavra vem nos dizer. Aquele que tem esta esperança, você que ouviu todas essas palavras, você que se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, que tem a esperança de um dia morar naquela grande cidade qual já nos foi dada, seja puro, como ele também foi. Purifica-se. Liberta-se daquilo que tem te afastado da comunhão com Deus. Liberta-se daquilo que tem sujado as tuas vestes e purifica-se enquanto ainda é tempo. Porque Ele é puro. E Ele não vai levar para a terra dele, Ele não vai levar para a glória dele sujeira, Ele só vai levar aqueles que estão limpos. A Bíblia também nos relata sobre as 10 virgens, a qual 5 eram loucas e 5 eram prudentes, e eis que chegando noiva, as loucas ficaram. Jesus não levou os que estavam cochilando, que estavam dormindo. O noivo não chegou para os que estavam despercebidas, que não estavam com as suas vasilhas de azeite cheia. Aquelas que deixaram faltar azeite, Deus também deixa de lado. Aqueles que não têm compromisso, Deus também não tem. Aquele que quer viver de qualquer maneira, Deus já não está nem aí. Acorda e se converte enquanto é tempo. Para estar finalizando, convido os irmãos a abrir o livro de Isaías. Deus é maravilhoso, irmãos. Como eu disse neste vídeo, o desejo de Deus é que todos nós venhamos herdar o reino dos céus. Que todos nós venhamos a desfrutar daquele grande coral, que naquele dia estará lá cantando Santo, Santo, Santo és o Senhor. A vontade de Deus é que todos nós venhamos endireitar nossas veredas e não venhamos ficar para trás. Cabe você fazer essa escolha. Cabe a você tomar essa decisão, se você vai aceitar o convite do Senhor ou se você vai ficar para trás. Isaías capítulo 55, no verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É exatamente isso que esse ensino nos trouxe hoje. Ainda está perto. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Depois do grande acontecimento, não adianta você querer, porque não será mais tempo. O tempo é agora. As 5 loucas, o qual foi citado, estavam lá junto com as prudentes. Estavam no local que deveriam estar, mas elas estavam despercebidas. Mas elas não estavam ali verdadeiramente esperando o Senhor. Talvez estivesse ali porque todo mundo estava. Talvez estava ali porque ele estava legal. Mas o principal, que era o azeite, que simboliza a nossa comunhão com Deus, elas não tinham. E agora Isaías vai nos dizer, converta no 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Você que foi tocado pela palavra de Deus neste momento, se converta agora ao Senhor. Você e ele aí, põe o teu joelho no chão, desce com a tua boca no pó e fala para ele, eis-me aqui, Senhor, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, eu quero me arrepender da minha conduta má, eu quero
coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor ao coração de cada um de vocês. Que aqueles que estiverem indignamente, aqueles que estiverem longe do caminho do Senhor, aqueles que estavam até agora cochilando, possam se despertar e se atentar para o que o nosso Deus diz. Amém? E não se esqueça, se você já é inscrito neste canal, você também é um missionário da palavra do Senhor. Compartilha com um, compartilha com dois, para que mais almas venham ser edificadas. E se você chegou aqui por agora, você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, para que juntos possamos continuar crescendo